Muito bem, vamos iniciar agora o nosso terceiro módulo, que são os impostos da competência privativa. Nós sabemos que são 13 impostos da competência privativa, 7 da União, 3 dos estados e Distrito Federal e 3 dos municípios. Da União, imposto de importação, exportação, imposto de renda, o IPI, o ITR, o IOF e o IGF. Do Estado e DF, que tem a mesma competência, o ICMS, o IPVA e o ITCD, e, em nível municipal, o ITBI, o ISS e o IPTU. O que nós vamos fazer agora é estudarmos os dispositivos constitucionais e as normas gerais estabelecidas em lei complementar relativos a estes 13 impostos. Como a gente sempre faz, no início de cada módulo, lembramos sempre da atualização do curso até a emenda constitucional 99, lei complementar 161 e súmula vinculante 56. Ok? E aqui, lembrando o número de questões, observem que o percentual de questões sobre impostos da competência privativa não é muito grande, em torno de 5% das questões nos últimos 30 anos. No entanto, há um detalhe aqui. É que muitas vezes esses assuntos de normas gerais também estão na legislação, então caem no conteúdo de legislação. Mas, de qualquer maneira, não é bom lembrar que cada questão é fundamental, é lógico, então não é pelo fato de cair relativamente pouco que tem que ser dado uma menor atenção ao conteúdo, além do fato de ser um dos menores conteúdos também em termos de módulo. Muito bem. Então, minha gente, vocês sabem que, como já falamos, a Constituição Federal atribui a competência para instituir tributos, a Lei Complementar Federal estabelece normas gerais para instituir e a norma legal de União, Estado, Distrito Federal e municípios institui definitivamente o tributo. Norma geral essa, nós já sabemos que pode ser lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Já sabemos também 4 tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Impostos da competência residual, contribuições sociais residuais, os empréstimos compulsórios e o nosso IGF. Muito bem. Então, o que nós vamos estudar são as normas gerais previstas em lei complementar, na sua grande parte no CTN, mas também em algumas outras leis complementares, e os dispositivos constitucionais relativos aos 13 impostos da nossa competência privativa. Então vamos começar com os impostos da União. Impostos da União. Vamos lá. O primeiro deles, imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Aí você vai dizer assim, ô Borba, parem um pouquinho. Imposto de importação de produto estrangeiro, não há uma redundância, importar não é só produto estrangeiro, não, absolutamente, os estados importam entre si e exportam entre si também. Então o termo importação não é só do exterior, por isso o reforço na denominação do imposto, imposto sobre importação de produtos estrangeiros. O fato gerador é a entrada dos produtos no território nacional. A legislação equipara essa entrada do território nacional ao registro da DI, da Declaração de Importação. Mas em termos de Código Tributário Nacional, em termos de normas gerais, o fato gerador é a entrada dos produtos no território nacional, o fato gerador do nosso II. O contribuinte é, lógico, o importador ou quem a lei a ele equiparar. Então, muitas vezes a empresa importa produtos através de um importador que funciona especificamente em áreas de incentivo fiscal. Então, essa empresa ou pessoa que importa através de um importador pode ser equiparado a importador e ser o contribuinte do imposto. E o arrematante, no caso de produtos apreendidos ou abandonados,
caso haja produto entrando com descaminho, porque contrabando o produto é proibido, então não vai a leilão. Mas no caso do descaminho, o produto não é proibido, mas está irregular, pode ser abandonado, apreendido, levado a leilão e na arrematação, então, o contribuinte será o arrematante. Ok? Então, o importador ou quem a lei a ele equiparar e o arrematante se a mercadoria for abandonada, apreendida e levada a leilão. Legal. A base de cálculo vai depender do tipo de alíquota. O que acontece? Quando a alíquota seja ad valorem, o que é ad valorem? Ad valorem é um percentual sobre o valor. Então, a base de cálculo, nesse caso, é o preço normal que o produto alcançaria em tempo de importação e uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto, no lugar da entrada do produto no país. Eu chamo a atenção que não necessariamente é o preço declarado na guia de importação, não. É o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria, porque isso evita a sonegação. O cara poderia colocar um preço muito baixo. Então, a base de cálculo é o preço normal que o produto alcançaria em condições de livre concorrência naquela época. Ok? Isso se a alíquota for ad valorem, for um percentual sobre o valor. No caso da alíquota específica, ou seja, a alíquota fixa, a base de cálculo é a medida adotada pela lei tributária. Por exemplo, será pago um valor fixo por tonelada do produto, por dúzia, por par, por unidade, por centena, seja lá o que for. Então, a alíquota específica é uma alíquota fixa, que é determinada por uma determinada unidade de medida adotada pela lei, seja ela qual for. Então, nós temos a alíquota ad valorem, que é o percentual incidente sobre o preço normal do produto em condições de livre concorrência. E, se for uma alíquota específica, a base de cálculo será a unidade de medida adotada pela lei, seja ela qual for. Agora, nós temos mais uma possibilidade, que é a arrematação. Então, quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação é a base de cálculo do imposto. Então, 3 possibilidades. Se a alíquota for ad valorem, o preço normal do produto. Se for alíquota específica, a unidade de medida adotada pela lei. E se for, no caso de arrematação, o preço da arrematação. Muito fácil, não é isso? Muito fácil. Vamos lá. Imposto de exportação, mas antes eu quero lembrar alguns detalhes que nós já vimos a respeito do imposto de importação. Ele é exceção à anterioridade, II, IPIOF, II, IPIOF, II, IPIOF. Ele é exceção à anterioridade. Ele é exceção à noventena, não há necessidade de esperar os 90 dias. Ele é exceção à legalidade, porque pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo sem necessidade de lei. Todos esses aspectos importantes que nós já comentamos aqui a respeito do imposto de importação. Muito bem, o próximo imposto, imposto de exportação para o exterior, o raciocínio é o mesmo. Existe exportação entre estados. Então, imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O que é um produto nacionalizado? É um produto que vem importado, foi internado no país, regularizado no país, passou a ser equiparado a produto nacional. Então, se ele for exportado, ele é considerado um produto nacionalizado e vai ser tributado também na exportação. Muito bem. O fato gerador, se o do II é a entrada, do fato gerador do IE é a saída dos produtos do território nacional. Considera-se nacionalizado, como eu disse, o produto que tenha sido internado a título definitivo e não esteja sujeito a regime de admissão temporária, como estão o carro de turistas estrangeiros, obras, exposições, etc. Como é que funciona isso? Imagine que vem uma obra do Museu do Louvre ficar exposto aqui no MAC ou no MAN, ou outro museu qualquer. Esse produto vai
chegar no Brasil e vai ficar sob regime de admissão temporária. Esse regime de admissão temporária, quando esse produto volta, não tem incidência do imposto de exportação. É óbvio que não. O argentino vem passar as férias aqui na praia, no sul do país, o carro dele está sob regime de admissão temporária. Então, não há incidência do imposto de exportação quando for sair o produto. Okay? Então, o produto nacionalizado é aquele que não está sob regime de admissão temporária. Muito bem. O contribuinte é o exportador ou quem a lei a ele equiparar da mesma forma. Se for utilizar uma empresa para exportar, pode ser considerado este usuário do serviço da empresa exportadora como contribuinte do imposto. A base de cálculo é o mesmo raciocínio que nós adotamos para o imposto de importação, se a alíquota for ad valorem ou se a alíquota for específica. Então, se a alíquota for específica, é a unidade de medida adotada pela lei, tonelada, quilo, par, unidade, seja lá o que for. E se a alíquota for ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria em tempo de exportação, em condições de livre concorrência, etc. Volto a chamar a atenção, não necessariamente é o preço declarado. Bom, mas com relação ao imposto de exportação, ainda com relação à base de cálculo, tem alguns detalhes importantes. Muitas vezes, o governo estabelece uma pauta, chama-se pauta mínima, ou seja, o valor daquele produto é de R$1.000. Essa é a pauta daquele produto. Agora, se o cara exportar por 600, 700, ele vai pagar sobre 1.000. Mas se ele exportar por mais que 1.000, esse valor que ultrapassa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concursos de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá